A PEC Fura-Teto deve ser votada ainda hoje na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O autor da proposta, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, afirma que o texto deve sofrer mudanças. O período em que o Bolsa Família ficará fora da regra do teto de gastos provavelmente será reduzido de 4 para 2 anos. E para falar sobre essa proposta, a gente recebe agora, na Jovem Pan, o deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo. Bom dia, sempre uma satisfação falar com vocês e acompanhando essa tramitação relâmpago. Meu ilustre amigo Coronel Tadeu, deputado federal por São Paulo, deve também ter notado isso, que a pressa em aprovar essa proposta ainda em 2022 é porque em 2023 provavelmente essa proposta jamais seria aprovada, porque o Senado vai ser bastante modificado, a Câmara também. Então, se há possibilidade de haver alguma aprovação, essa aprovação seria em 2022, né? Então, aí tem uma pressa, um assodamento que provavelmente vai dificultar. Se no Senado essa proposta talvez tramite com rapidez, lá na Câmara dos Deputados, sinceramente, não acredito que essa proposta tenha a fluidez que terá no Senado. Eu mesmo, já nas minhas redes sociais, em algumas falas, já declarei, por uma série de razões, que votarei contra, independente do valor e independente do período de duração da proposta. O senhor acha que essa redução do período facilita a aprovação? Não necessariamente, deputado. Não, óbvio que facilita. O objetivo deles era ter um orçamento espaçoso de 4 anos. Parece que o Senado vai diminuir para 2. Mas, volto a repetir, na Câmara dos Deputados o cenário é diferente, não há espaço político de folga para aprovação nem de 2 anos, nem de 1 ano. Então, tem que haver aí uma diminuição dos valores, né? Eu estive em reunião no Palácio do Planalto e recebi ali uma informação de que para aumentar de R$400 para R$600 bastariam 52 bilhões de reais. Por que quererem aprovar 198 bilhões de reais? 150 bilhões a mais para fazer aquilo que nós não queremos que ocorra, que é a gastança, a farra. Afinal, essa proposta tem sido chamada de PEC da gastança. E ontem, mais uma notícia, dando conta que Davi Alcolumbre, senador que é o presidente da CCJ, deve colocar em votação hoje na CCJ lá no Senado, depois vai ao plenário. Uma PEC tem que ser votada e aprovada com quórum qualificado em 2 turnos, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. E Davi Alcolumbre já indicando que querem tirar dali também recursos para pagar o chamado piso dos enfermeiros. Então, é uma verdadeira, na minha observação, uma verdadeira festa com dinheiro público irresponsável que levará o Brasil a um abismo fiscal que não interessa a ninguém. Deputado Coronel Tadeu. Bom dia, Sanderson. Já está mais do que claro que essa PEC ela vai causar muitos prejuízos nas contas públicas e na economia. Então, eu vou desviar um pouco do assunto e quero lhe perguntar algo um pouco diferente. É sobre as pautas de segurança pública. Essa legislatura, 56ª, que está se encerrando agora no dia 1º de janeiro, ela não conseguiu trabalhar muito bem essas pautas. E você é um profissional da área de segurança pública. O novo Congresso Nacional, que se inicia no dia 1º de fevereiro e vai até 2027, que seria 31 de janeiro de 2027, como é que você enxerga esse cenário, principalmente nas mudanças que precisamos fazer na legislação processual penal desse país? Nós precisaríamos ter avançado de forma mais contundente nessa legislatura, aproveitando a bancada de segurança pública que a Câmara dos Deputados, sobretudo, tem, né? Lamentavelmente, uma série de situações aconteceram, eu cito aí o caso da pandemia, com crise sanitária, em decorrência disso, a crise econômica, etc., que todos nós sabemos. Mas o fato é que Código de Processo Penal, que já foi votado no Senado e há 11 anos estava parado na Câmara dos Deputados, esse projeto foi retomado. Estamos trabalhando para que haja
uma diminuição do número de recursos para que a prestação da justiça seja feita de forma mais rápida, com menor custo e com a prestação jurisdicional num tempo menor, razoável, a ponto de se fazer justiça propriamente dita. Mas outras situações são importantes de serem citadas, né, relacionadas indiretamente à segurança pública, né? Temos aí uma proposta que busca diminuir a maioridade penal. Vários países do mundo já discutiram essa matéria. Eu acho que é chegada a hora do Brasil também fazer essa discussão, porque um jovem de 18 anos, em 1940, quando foi aprovado o Código Penal, tinha uma percepção das coisas, do mundo. Hoje, um jovem com 16 anos tem muito maior condições de fazer a análise dos fatos e tomar decisões do que lá em 1940, né? Aí um conjunto de situações que indicam que nós temos que fazer essa discussão, né? Se não conseguimos fazer nessa legislatura, quem sabe na próxima legislatura vamos fazer a discussão para diminuir a maioridade penal, que hoje no Brasil é de 18 anos e que passaria para 16 anos. Tem uma outra proposta que passa para diminuir para 17 anos. De qualquer maneira, é uma discussão que tem que ser feita. Nós temos acompanhado aí um crescimento da impunidade. Alguns analistas e alguns integrantes do Poder Judiciário alegando falta de vaga nos presídios, colocando criminosos na rua, e só onde criminoso não pode estar é na rua, né? Entre o desconforto do criminoso numa cela lotada e a insegurança da população nas ruas, sofrendo assalto, sofrendo toda sorte de crimes, que fique o criminoso lá numa cela lotada. O que não pode é esse criminoso estar na rua cometendo homicídios, latrocínios. Isso é algo muito comum, é algo corriqueiro. O índice de reincidência, o Coronel Tadeu sabe muito bem, amigos, o índice de reincidência do Brasil é o maior do mundo, 70% de reincidência, ou seja, de cada 100 condenados que vão para a cadeia, 70 retornarão, por uma série de razões, porque o sistema ali é muito brando, nós temos um tratamento muito benevolente para o criminoso que comete crimes e é condenado. Tem aí visita íntima, saidinhas, aprovamos o fim das saidinhas e a matéria já voltou para o Senado, porque o Senado tinha aprovado uma matéria, um projeto lá que diminuía das 5 semanas de saidinhas para 1 semana. E nós na Câmara, o Coronel Tadeu acompanhou, votou. Agora seguimos. Inclusive, as votações, nós acabamos com a saidinha. E o Senado vai ter que se manifestar, concordando com a Câmara, acabando com a saidinha, ou então fazendo uma modificação que daí o projeto volta novamente para a Câmara dos Deputados. Ok, deputado. Seguimos agora com a pergunta do Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Voltando à questão da PEC fura-teto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou em conversa com o presidente eleito Lula que há uma boa confiança, uma boa chance da aprovação na Câmara da PEC próximo do que o PT está pleiteando. Mas, para isso, teria que se conseguir aí uma parte significativa dos votos, inclusive dos deputados do PL, do PP e do Republicanos. Como o senhor vê a possibilidade de que isso venha a acontecer? Nós, durante o período eleitoral, acompanhamos o presidente Bolsonaro. Ele disse isso em algumas situações, que era favorável aumentar o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. E nós tínhamos, então, a intenção, eu particularmente tinha a intenção de votar esse aumento de 400 para 600, mas no status quo, com as contas atuais da governança federal. Quando Lula e sua turma anunciam 36 ministérios, aumentando substancialmente os gastos da máquina pública federal, o cenário muda. Então, é nisso que eu tenho baseado minhas argumentações, no sentido de que vou votar contra, independente do valor. E outros deputados, tenho conversado com deputados dentro das comissões, no próprio plenário, em grupos de WhatsApp,
e muitos deputados não estão à vontade para votar esse aumento assodado na PEC fura-teto. Alguns estão chamando já da PEC do Lula, porque se ele fez promessas de campanha, o problema é dele. Ele tem que resolver isso a partir de 1º de janeiro. O presidente atual chama-se Jair Bolsonaro. A legislatura atual conta com um conjunto de deputados. Esse tipo de situação, na nossa observação, teria que ser tratado a partir do ano que vem. Não há impedimento jurídico para isso, né? Aquela questão da anualidade não cabe para esse tipo de situação, porque não é cobrança de tributo, ao contrário. Então, poderíamos muito bem fazer essa discussão na próxima legislatura, né, com um novo presidente, no caso. Agora, não vejo nenhuma razão para deputados como eu, né, que inclusive fazem parte da liderança do governo na Câmara, de darmos facilidade para um próximo governo, né? Então, tem aí questões de responsabilidade fiscal, o desequilíbrio fiscal certamente trará inflação, certamente afugentará investimentos exteriores. É um cenário muito ruim que nós já vivemos lá atrás, e essa gastança também traz consigo possibilidade de corrupção. Vejam, nos governos do PT, houve aí uma clássica gastança de dinheiro público. Nós fizemos, inclusive, grandes eventos, Olimpíadas, Copa do Mundo, jogando e irrigando dinheiro público no meio circulante para dali produzirem corrupção. Então, por todas essas razões, eu acredito que na Câmara essa proposta terá bastante dificuldade, até porque o nosso eleitorado não quer que deputados bolsonaristas, deputados à direita, conservadores, votem qualquer matéria que seja favorável a um futuro governo do PT. Tanto quanto o PT, nesses 4 anos, fez, dificultando, né, trazendo todo tipo de empecilho ao ponto de desgastar o nosso governo. Então, dependendo de mim, essa proposta não passa, essa proposta tem um destino, que é o arquivo, porque a próxima legislatura, com o próximo presidente, é que tem que tratar dessa matéria e não atual.